seres vivos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, bora pra mais um videozinho. Nessa quarta, foi mal pelo barulho da poltrona, mas basicamente acho que o Ivo pediu pra mim que fizesse um caso não solucionado. E a Jaqueline Guerreira, não sei como que pronuncia o sobrenome dela, postou um vídeo há um mês atrás, eu acho, que é sobre o monstro de 21 faces. Eu adoro esse caso, eu conheci basicamente ele quando eu era mais nova, porque cultura oriental a gente adora, né? E é isso aí, então hoje eu vou falar desse caso. Basicamente, o monstro de 21 faces, ele apareceu na década de 80. Mais especificamente, tudo vai começar em 1984, entenderam? 1984 na década de 80, beleza. Do que se trata o monstro de 21 faces? Tudo começa com sequestro e também com extorsão e ameaças a empresas super famosas alimentícias do ramo alimentício voltado para crianças, né? Que são os doces e guloseimas. Adultos também consomem, graças a Deus. Mas os motivos, né? Vamos lá. Como não é um caso solucionado, a gente não sabe o real motivo, porque ninguém nunca falou. Então eu vou falar quais são as minhas teorias. Minhas teorias é que provavelmente, pelo que tem de cartas, depois vocês procurem na internet, né? Mas tem as cartas que eles escreviam pros policiais. E o que denota dessas cartas é que eles estavam buscando uma reparação. Porque esses doces, querendo ou não, eles são mais caros, né? E, por exemplo, se você é uma pessoa que acabou de formar a sua família e não é tão bem estruturado financeiramente, quando você vai no supermercado, a criança meio que fica chorando, querendo doce, fazendo esperneação e etc. E muitas vezes você como adulto, né, que é pai dessa criança, etc., você tem que falar, não posso te dar esse doce. E a criança, ela fica meio que frustrada. Então, basicamente, eu acho que começou com isso, sabe? Como uma reparação. Eu acho que eles buscavam que essas empresas barateassem pelo menos alguns desses doces para que ficasse mais acessível à população ou algo parecido, sabe? Como também trazer para o ser humano em si a ideia a concepção, né? Que você não pode simplesmente enriquecer tornando um vício para outras pessoas, que você também tem que fazer alguma coisa boa. Assim, esses são os motivos positivos que eu acho. Os motivos negativos. Eu acho que os grandes empresários, eles lucram demais em cima do proletariado. Então, alguns desses trabalhadores devem ter se irritado porque, por exemplo, às vezes você pede para adiantar o salário porque você está precisando fazer uma cirurgia ou então porque você está doente. E lá no Japão, as leis trabalhistas são bem diferentes das do brasileiro. Então, por exemplo, se você está doente e você precisa ficar fora de casa aqui no Brasil, você tem o seguro-desemprego, caso você seja demitido. E se você for demitido porque você está doente, é injusta causa, então você recebe várias bonificações, além de uma reparação de danos, né, pela empresa atribuída a você. Enquanto que no Japão as coisas são muito diferentes. Você ficou doente, é falta. Não é uma questão tipo, eu tô doente, eu tenho um atestado médico, então eu vou levar. Não, é falta. Pronto, você não vai receber esse dia que você trabalhou porque você não foi pra empresa. Por isso que até você tem que pagar um seguro de emprego lá. Você paga vários seguros, seguro casa, seguro emprego, tem vários seguros que você possa pagar, né? Então o Japão é muito capitalista, digamos assim. E, então eu acho que tudo começou em torno disso, sabe? Dessa reparação dos próprios trabalhadores. Esse caso no Japão, ele ficou conhecido como o caso do monstro de 21 fases ou o caso do Glico Morinaga. Glico é uma das empresas alimentícias mais famosas do Japão. Eles produzem aqueles pocket,
É um docinho japonês, que é um palitinho, meio que como aquele salgadinho que a gente tem aqui no Brasil, que é cheio de salzinho em volta. Minha mãe adorava isso na adolescência dela, né? Mas no Japão a ideia é que seja um biscoitinho de massa, que nem aquele, e em vez de ser salgado, vai ser revertido por um docinho. Então ele é bem gostoso, esse doce, eu adoro, aprovo, viu? É gostoso. Mas essa empresa é famosa por isso. E a Morinaga também é famosa por produzir vários tipos de doce no Japão, né? Então, basicamente, eram as empresas mais famosas de doce dessa história. Basicamente, tudo começa na empresa Ezaki Glico, que faz os Pocks, que eu já falei. E ela foi criada há mais de 100 anos em Osaka, no Japão. Então, na década de 80, ela foi o alvo de tudo. Basicamente, em 84, muda o dono da empresa. Antigamente era o pai, né? E agora ele passa o comando da empresa para o seu filho, que foi sequestrado. O nome dele é Katasuhisa. Ai, gente, vamos falar sobre o nome. O sobrenome dele é Você é retardado por acaso? Então, né, gente, tudo muda quando passa o comando pro filho, né? Porque antigamente era o senhor Eyazaki que comandava e ele passa o comando pro seu filho, que é o Eyazaki filho, né? E basicamente foi no dia 19 que começou tudo. Esse filho, o Katsuhisa, ele é sequestrado e no dia seguinte do sequestro, né, eles invadem a casa do Katsuhisa, do Eyazaki, né? Vou falar o sobrenome que é mais fácil. Do Eyazaki, eles invadem a casa do Eyazaki, fazem a família de refém e quando ele aparece, o Eyazaki, ele é levado. No dia seguinte, os sequestradores mandam um pedido de resgate, que eu acho que era $1 milhão, e 100 quilos em barra de ouro. Então era um resgate bem grande, mas a família tinha dinheiro para isso, então ela foi atrás disso enquanto os policiais estavam fazendo a investigação. Mas nisso tudo, 4 dias depois, no dia 21 de março, o Eyazaki foge do local onde ele estava sendo sequestrado e aparece para a família e para a mídia, e aí ele explica que ele conseguiu fugir desse galpão que era perto dessa fábrica do Eyazaki, né, da Glico, porque os sequestradores, eles não mantinham ele amarrado, não maltratavam ele, nem nada. E então, é um sequestro bem estranho, né? Algumas pessoas chegaram a falar que era um golpe midiático que o Eyazaki estava fazendo, mas não, a polícia e ele sabem que aquilo tudo foi real. E aí, né, gente, o que aconteceu? Nos próximos meses, ali perto do dia 10 de abril de 1984, os ataques reiniciam novamente. E esses ataques foi feito próximo à empresa novamente da Glico. Alguns carros que estavam estacionados ali foram incendiados e foi deixado um bilhete falando que era exatamente uma ameaça, né? Tipo, olha o que eu posso fazer. E aí, no dia 16 de abril, o que eles fazem? Eles deixam um barril com uma carta, tipo, escrito, isso é um presente pra você, uma pegadinha, sabe? Uma brincadeira bem de mau gosto. Dentro desse barril, tava o ácido hidroclorídrico. Pra quem não conhece, esse ácido... ele também pode ser chamado de ácido muriático. O ácido muriático está no nosso estômago. É o HCl, o famoso HCl, né? E esse ácido, quando está concentrado fora do nosso estômago, que está ali dentro de um barril e etc., ele é extremamente tóxico e corrosivo. Então é um ácido, assim, uou! E, tipo, de perigoso, né? Foi isso que eu quis dizer com o meu uou, pra quem não entendeu. E aí... foi uma ameaça bem forte. Inclusive, esse ácido é utilizado nas empresas alimentícias, que é um adendo, sabe? Foi como se fosse uma pegadinha, mas ao mesmo tempo foi meio que uma... Olha o que você faz, tá vendo esse produto que você usa na construção do alimento? Ele pode se voltar contra você, entendeu? Meio que tipo, será que é necessário colocar esse ácido dentro do alimento e tal? Coisas assim que... não especificamente fazem mal, porque, como eu falei, é a composição do seu estômago. Então,
muitos alimentos têm sim um HCl na sua composição química. É bem chato falar isso, né? Mas pra quem não sabia, é uma nova novidade pra vocês. Eu falei que eu ia contar os casos de maneira diferente. Mas vamos continuar. Depois desse fato, foi enviada uma carta anônima e foi assinada. Essa carta foi assinada como Monstro de 21 Faces. Agora a questão, por que eu conheço esse caso há bastante tempo, desde a minha adolescência? Porque o Monstro de 21 Faces, esse nome deles é inspirado em um anime, que é o Monstro de 20 Faces. Alguma coisa assim. E aí eles só trocaram pra 21, entendeu? O título tá em inglês, não sou obrigada a saber. Então, vocês conseguem achar esse anime e, basicamente, quando vocês ficam pesquisando sobre o anime, acaba que aparece nas pesquisas relacionadas a esse caso. E esse caso é bem legal, diga-se de passagem. Mas, basicamente, eles enviam uma carta para a polícia debochando do trabalho deles e etc. E falando que eles tinham envenenado alguns lotes de mercadoria. E a polícia e a empresa EASAC, né? Eles ficam super preocupados, então eles retiram muito produto de circulação para conferir se foi ou não envenenado. O que descobre que não foi envenenado, mas eles perderam basicamente 250 mil reais e 450 empregados da empresa Glico foram demitidos. Ou seja, isso deve ter irritado bastante o Monstro de 21 Faces. Se a ideia era protestar contra essas injustiças, não deu muito certo. Mas vamos continuar, né? Nessa carta que eles enviam para a empresa Glico falando que eles envenenaram, eles falam que o composto que eles usaram para envenenar é o cianureto de sódio. O cianureto de sódio, ele é tóxico, ele causa problemas na gente. Ele pode ser fatal? Pode. Eu acho que ele deve ser fatal principalmente quando a pessoa é criança, mas quando ela é mais nova, mais velha, né, no caso que o organismo é mais formado, né, mais consistente, eu acho que ele só faz algumas alterações, então ele seria uma toxina no seu organismo, né, mas para criança eu acho bem pesado da cianureto de sódio. E ele é inflamável quando você coloca o cianureto de sódio puro e mistura com água. Então, e basicamente foi essa carta de fake envenenamento que fez galera ser demitida e eles perderem muito dinheiro naquela época. 250 mil dólares é muita grana. Então, eles continuam a vida, né? Só que eles passam, então, a não só atuar contra a empresa Glico EASAC, eles passam a atuar contra várias empresas alimentícias do Japão. E, assim, muitas mesmo. Então, todos os empresários do ramo alimentício, que mexe com doce, com criança, começaram a ficar muito preocupados e colocar uma pressão muito grande em cima da polícia para que eles resolvessem logo esse caso, sabe? Porque, querendo ou não, você tá mexendo no dinheiro de empresários que são grandes, e acaba mexendo também na estrutura do próprio país. Porque imagina, se a população começa a fazer esse tipo de coisa com os latifundiários aqui no Brasil. Querendo ou não, você vai mexer com a economia do Brasil, porque a gente sobrevive bastante, né? O PIB cresce dentro do Brasil graças à venda e comercialização, exportação de gado, de soja, de laranja e etc. Então, aquela laranja, kkk, JJJ, mas enfim, né? Então, a gente sobrevive disso. Querendo ou não, a renda é mal distribuída pela população brasileira? Sim, é muito mal distribuída, mas é a grana que entra no Brasil, a gente não pode negar isso, sabe? Então, eles estavam mexendo com a economia do Japão. Então, imagina como galera, até a própria população, né, que é consumidora desses doces, não ficou irritada. Imagina, do nada, sei lá, uma empresa que tenha no Brasil, que é a Garoto, que ela foi vendida para Nestlé. Eu acho que deve ter 20% ainda que é a autonomia dos royalties brasileiros, que é dos donos originais da Garoto. O resto é tudo da Nestlé, né? Infelizmente, quando isso aconteceu eu fiquei muito triste. Lágrimas rolaram. Então, imagina se alguém vai lá na Garoto e envenena
chocolates da Garoto. Gente, olha que desastre, porque a Garoto, ela exporta os produtos dela, assim como as empresas Glico e Morinaga, que são as mais famosas do Japão, também importam, sabe, os seus produtos. Se você vai se você mora em Brasília e vai na Mikami, você encontra produtos da Glico, então da Morinaga, lá vendendo. Assim como se você estiver em São Paulo ou então qualquer outra distribuidora alimentícia japonesa, você vai encontrar produtos deles. Então é bem bizarro você mexer com a economia dessa forma. E na década de 80 eu imagino que devia ser bem mais frustrante, porque os recursos eram menores, né? Mas vamos continuar, porque eu já estou falando demais. Agora entra a fase da Morinaga. O que acontece? Essas cartas são vários chantagens para várias empresas pedindo dinheiro e tal. Mas o caso pior, realmente o pior, não foi nem com a Glico e a Yazaki. Claro que o Yazaki foi sequestrado, mas tipo assim, isso que eu vou falar é bem pior do que só sequestrar uma pessoa, porque eles só tinham sequestrado uma pessoa e estavam tratando bem. Isso daqui podia ter matado alguém, sabe? O caso da Glico e Morinaga foi o seguinte: eles mandaram uma carta falando: olha, eu envenenei vários lotes dos senhores com cianureto de potássio. Antes foi o de sódio, beleza? O de sódio é tóxico e é inflamável quando misturado com água. Agora é o de potássio. O de potássio, meu Deus, você sai de perto. Se vocês não se lembram, eu gosto bastante de filosofia. E Sócrates, qual foi a punição de Sócrates por falar que até mesmo um escravo tinha o mesmo poder de pensar do que o rei? Sabe qual foi o destino dele por ter falado isso e ter defendido a equidade entre as pessoas? Foi beber cianureto de sódio. Literalmente o destino dele foi ter a morte com cianureto de sódio. E deve ser uma morte extremamente dolorosa. Porque o que o cianureto de sódio faz? Ele interrompe a respiração celular. Ou seja, as suas células vão paralisando. Nossa, eu imagino que assim, deve ser tipo uma coisa corrosiva e que vai te fazer ficar com falta de ar e esses tipos de coisa. Deve dar um ataque cardíaco também, porque a respiração celular para de acontecer, então seus órgãos vão parar de funcionar. Deve ser muito agonizante morrer com cianureto de potássio. E assim, eles envenenaram várias caixas de doces. Para ser exata, 21 caixas de doces eles envenenaram, 21 lotes, né? Então, a polícia, quando recebeu essa carta, foi correndo para os mercados procurar esses tais doces envenenados. E os doces envenenados que tinham sido envenenados, eles deixavam em cima uma cartinha: essa caixa foi envenenada. Essa caixa foi envenenada, então eles só recolhiam, eles tiveram que recolher 21 caixas. Então assim, ao mesmo tempo que eles fizeram uma coisa bem pesada que podia ter dado a morte a alguma pessoa, eles também avisaram. Então, por exemplo, se uma mãe fosse comprar um doce naquele dia, ela ia ler um lembrete na caixa falando que aquele doce teria um gosto amargo que mataria sua criança, então escolha outra caixa. Então eles, assim, querendo ou não fizeram tanto mal assim, né? Foi uma ameaça com uma chantagem emocional bem forte, diga-se de passagem. Então, basicamente, eles estavam querendo acabar com o sistema, como eu falei, né? Imagina, se você faz um sistema, se você tem um sistema completo dentro da sua empresa de distribuição de mercadoria, de fabricação e etc, e você sofre um atentado desse, você quebra totalmente o sistema, você colapsia eles. Então, tipo, eu não sei o que eles estavam querendo no final, mas basicamente eu penso que era fazer com que as pessoas saíssem da caixinha, sabe? Que elas percebessem que o sistema, ele pode ser falho, e é falho muitas vezes, principalmente em decorrência das grandes injustiças que tem, né? Então, vamos continuar. Um ano depois, várias empresas ainda recebiam ameaças e começou também a receber ameaças de outra forma. Que forma era essa, Adelina? Então, eles mandavam uma carta pedindo uma certa quantidade de dinheiro. Eles recebiam esse dinheiro? Não. O empresário ficava doido pra pegar esse dinheiro, sei lá, $1 milhão, tá ligado? Aí o empresário pegava, juntava e aí mandava o empresário encontrar com ele dentro dos metrôs do Japão. Só que nenhum empresário, nenhum mesmo, nunca entregou dinheiro nenhum, porque eles nunca apareciam para receber
E assim, logo depois eles recebiam uma carta falando parabéns, você cumpriu o seu papel, entendeu? Então, tipo, eles não eram ladrões no final, né? Eu acho que uma boa jogada, assim, se eu fosse uma pessoa tão louca assim, seria mandar esse empresário pagar essa grana que ele pagaria pra mim e doar. Sabe, doar pra uma creche, pro orfanato, alguma coisa assim, em produtos mesmo. Seria bem legal, ia fazer a festa das crianças, né? Mas o que acontece? Em decorrência desse ano que estava se passando e a população, as pessoas em si, elas estavam pressionando muito os policiais. E eu não sei se vocês sabem, mas no Japão tudo é milimetramente pensado. Então se você faz as coisas erradas, você tem que arcar com as consequências disso. E a polícia daquela época estava arcando com a consequência desses atos criminosos. E as pessoas no Japão, elas sofrem de muito estresse, muito mesmo, acima do normal, porque elas se cobram e são cobradas também. E é uma cobrança, assim, interna desde a infância. É uma ansiedade mútua, né? Querendo ou não, nós brasileiros estamos chegando a esse patamar, sabe? Eu acho que agora são 13% da população que sofre de ansiedade, inclusive eu, dentre os quais as mulheres são as mais que passam por isso, né? E no Japão não pode ser diferente, só que diferente de 13% é quase a população inteira. Por isso que tem um alto índice de suicídio se comparado com aqui. Porque doenças como ansiedade, depressão, fazem as pessoas procurar esse escape, né? Que não é tão legal, tá? Vamos procurar ajudas profissionais primeiro, antes de pensar nessas coisas. Mas, basicamente, um ano depois, em agosto de 1985, o policial japonês, o investigador da polícia, ele estava sofrendo tanta pressão que ele pegou e se matou. E ele deixou uma carta escrita falando que ele estava se matando porque ele não conseguia pegar um monstro de 21 faces e ele pedia perdão para a população por não conseguir fazer corretamente o seu dever e esse tipo de coisa, sabe? É muita pressão mesmo que eles têm em cima deles há muito tempo. E o monstro de 21 faces basicamente falou, nós estamos interrompendo aqui a nossa revolta, sei lá, não sei nem como pode chamar, mas tem a cartinha deles. Também pedimos desculpas pela essa fatalidade da morte desse policial, porém nenhum de nós estávamos localizados ali. Aí ele falava na carta, né, que às vezes o monstro de 21 faces poderia ser um policial, poderia ser um empresário, poderia ser uma pessoa normal, poderia ser uma mãe, um pai, mas que o monstro de 21 faces não é uma pessoa em si, mas é toda uma concepção, uma ideia. E aí me faz lembrar de uma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vários professores pedem pra gente, desculpa, estou me alongando, pedem pra gente, professores de sociologia geralmente, para a gente assistir um filme que é chamado A Onda, que fala sobre a estrutura comportamental das pessoas. E assim, esse filme é baseado numa teoria que já existe há milhares de anos, né? Desde lá atrás, que a gente, para se encaixar em padrões, em grupos, a gente acaba reproduzindo os mesmos papéis. Então, por exemplo, se você é um roqueiro, dentro do grupo de roqueiros existem ateus, e é uma coisa normal. Então você consegue encontrar várias pessoas que são ateus ou agnósticos dentro do grupo de roqueiros. Mas, por exemplo, quando você vai pro grupo das pessoas que gostam de sertanejo, é diferente, entendeu? Você não encontra mais essa concepção de ser ateu ou ser agnóstico, é mais raro. Não é que não exista, mas o que é global, né, é que essas pessoas vão acreditar em Deus, que vão ser super românticas. Não que o roqueiro não seja romântico, às vezes tem os góticos, né, que são ultra românticos, na verdade, mas em si tem essa diferença, e cada grupo é de uma forma. Por exemplo, o sertanejo é uma expressão daqui do Brasil, etc. O gótico é uma expressão da Europa, entendeu? Acho que de um livro lá chamado Goethe, né? Então você tem várias expressões, você tem várias pessoas de várias formas diferentes. Então, querendo ou não, para você se adaptar a um grupo e para você se sentir aceito, você vai fazer ou reproduzir determinados comportamentos. E isso desde lá atrás, como eu já mencionei, né? Então, por exemplo, se você tá no filme A Onda, né, eles falam muito sobre isso, que as pessoas, elas começavam a se sentir excluídas e por isso aceitavam um pensamento autoritário e etc. Isso é muito perigoso, né? Por isso que
Que bom que eles pararam isso tudo em 85, porque isso poderia ter gerado uma coisa muito pior do que somente ameaças e uma coisa meio que boazinha, sabe? Disfarçada. Poderia gerar várias mortes em massa, porque eles poderiam se sentir tão fortes e sem o dever de cumprir algumas regras sociais, que eles sim passariam a fazer esse tipo de coisa. O estudo comportamental mostra que quanto mais poder te dão, menos você pensa nas consequências, menos você pensa no que fere ao outro. Sobre os suspeitos, a gente tem um homem que foi encontrado no... como que eu poderia dizer? Numa lojinha, sabe? Lá tem várias lojinhas pequenininhas que vendem as coisas, tipo mercearias, né? Aqui no Brasil a gente chamaria de mercearia. Mas ele foi encontrado lá, mexendo nas prateleiras. Assim, ele tava mexendo, não dá pra ver se ele tava colocando papel, se ele tava colocando as caixas que estavam envenenadas, não dá pra averiguar isso de fato. Mas a gente sabe que esse cara tava fazendo isso. Ele foi identificado? Não. As câmeras de segurança da década de 80 eram horríveis. E aí o que acontece? Esse cara foi encontrado? Não foi. E aí o segundo homem, o segundo suspeito, é o homem de olhos de raposa. Como eu falei, eles faziam várias ameaças pedindo por ajotar dinheiro, e uma vez um policial foi ao invés do empresário. E ele viu um cara que tava por lá, né, e ele resolveu seguir esse cara e viu que eles iam, tipo, ele fazia o itinerário exatamente de onde era pra pegar o dinheiro. Então, o policial achou que ele seria suspeito. Só que, em determinado momento, esse cara fugiu e é isso. Então, esse policial simplesmente descreveu ele, né, e mais tarde esse suspeito foi encontrado. O nome dele é Muradai Han. Muradai Han é um cara da Yakuza. E morreu. Porém, ele fala o álibi dele, e o álibi dele é confirmado. Então ele não é o homem dos olhos de raposa. Pra quem não sabe, raposa também é uma coisa pejorativa no Japão. As pessoas acabam atendendo o telefone, principalmente entre a população jovem, ou então a população que é mais cultural mesmo do Japão, que gosta das lendas e tal, acaba atendendo o telefone e falando moshi moshi, moshi moshi, que é tipo, seria uma tradução tipo, você é uma raposa? Entendeu? Por que que a raposa é pejorativa? Porque a raposa seria um animal traiçoeiro, seria uma pessoa mentirosa e etc. Tanto é que o Naruto sofre muito preconceito, falando de anime do nada. O Naruto sofre muito preconceito devido a esse espírito de raposa, das 9 caudas que ele carrega consigo. Basicamente é por causa da lenda japonesa mais antiga que fala que raposas são traiçoeiras e podem roubar sua alma. Por isso é bom atender o telefone perguntando se outra pessoa na linha é uma raposa ou não, porque daí se ela for uma raposa, ela não vai conseguir responder. E é só você desligar. Ok, né? Mas bora lá, continuar. E durante muitos anos continuou, então, essa investigação criminal e, infelizmente, não foi levado a nenhum lugar. Inclusive, eles investigaram grupos da Yakuza, eles investigaram grupos comunistas, porque, ao que parece, a comunista faria isso. E investigaram grupos extremistas, né, os radicais e tal. Esses eu acredito que faria. Os comunistas extremistas entram aí também, né? E basicamente eles entrevistaram 120 mil pessoas suspeitas e não chegaram a lugar nenhum. Então, tá. Então é isso, né, que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu gosto bastante e eu gosto do quanto de link dá pra fazer com esse caso, porque quando você acaba gostando da cultura oriental, alguma coisa assim, dá pra você puxar muita coisa que tá relacionada a um caso, sabe? E é engraçado, né, que ele fala que o cara tem olhos de raposa, que, tipo, já discriminando o cara por talvez ter feito esse crime e tal. Eu acho engraçado esses fatos, sabe? Mas tem que ter uma mente pensa, tô brincando, tem que ter nada. Tem que assistir meu vídeo, tá ótimo. Ou então você mesmo fazer suas conclusões. Inclusive, se você tiver alguma conclusão sobre o motivo deles terem feito isso, vocês botem aqui no comentário.
que vai ser muito legal, eu vou gostar de ler, eu adoro ler devaneios. Mas então, avisando, último aviso de hoje, eu não vou estar postando mais vídeos de casos recentes. Porque a minha mãe pediu que eu não fizesse isso, ou seja, eu só vou poder pegar casos antigos. Esse foi um caso que não foi solucionado, quarta que vem eu trago um que foi solucionado. E é isso aí, entendeu? A minha mãe falou que não é tão bom, que ouve a mamãe, que não é tão bom trazer casos que sejam recentes pro canal, porque a gente vai estar discutindo sobre coisas que acabaram de acontecer, que às vezes a pessoa tá pagando ainda pelos crimes dela, que a sociedade tá aceitando ela, se reabilitando na sociedade em si, né? E como eu sou uma pessoa que acredita na reabilitação de pessoas e etc, eu consenti com o que minha mãe falou, então eu vou trazer casos mais antigos. Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, por favor, se inscrevam. Se forem, compartilhem com algum amigo, sabe? E peçam pra eles se inscrever também aqui no canal. Deixem um like e até a próxima. Beijão. É isso. Beijos, seres vivos.